grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo de número 13. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam o pararam, e disse ao jovem: a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. E todos se apoderaram do temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você pode repetir a última frase do versículo, que diz assim: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Creio que Ele pode visitar aí. Dá um glória a Deus. Aleluia. Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, glorificamos a Ti, Senhor, por esta brilhante festa, ó Pai, na direção da Tua juventude, ó Pai, jovens, que a Tua palavra diz que é forte e vence o maligno. Deus querido, louvamos a Ti, tributamos a Ti por mais esta oportunidade. Fala a vida deste homem, desta mulher, deste amigo que nos visita, desta senhora que está nesta reunião. Fala com cada um de nós, ó Pai, mediante a Tua palavra. Nós Te louvamos e lhe agradecemos no nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Eu prometo não demorar muito, preciso apenas dos 20, no máximo 30 minutos. Não quero cansar aos irmãos, eu sei que o tempo não nos espera. Queridos irmãos, nós estamos em uma noite festiva, alusiva à juventude da igreja local, e por certo que eles oraram a Deus e estão pautados no tema de Mateus capítulo 25 e versículo de número 13. É um outro tema, é um outro texto, é um outro assunto. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para a ocasião de hoje, e o Senhor me fez meditar no capítulo de número 7 do Evangelho segundo escreve Lucas, a partir do versículo 11. A Bíblia Sagrada conta-nos uma história que eu e você particularmente conhecemos de cor e salteado. Quem dentre nós nunca ouviu alguém falar, verbalizar sobre Lucas capítulo 7, versículo 11? Quem dentre nós nunca ouviu falar da história da viúva de Naim? Quem dentre nós nunca ouviu um sermão, uma bela pregação, uma mensagem baseada neste texto? E eu meditei por alguns momentos no texto de Lucas capítulo 7, e entendo que o Senhor traz consigo, o Senhor traz na sua palavra a revelação da sua vontade, a revelação do seu querer. Nós entramos, nós observamos o texto de Mateus, de Lucas capítulo 7, e vemos uma história verídica, vemos uma história narrada por um evangelista que era doutor. A Bíblia Sagrada nos diz que Lucas era doutor, Lucas era médico. A Bíblia Sagrada nos ensina e nos mostra que são 4 evangelhos escritos por seus respectivos evangelistas. Os evangelhos, eles são tidos na Bíblia Sagrada como evangelhos sinóticos. Sinóticos por quê? Porque eles se identificam um com o outro. Porque a mesma narrativa que Mateus narra, Lucas também narra, mas de uma forma colocada diferentemente. Por isso o termo sinótico, o mesmo texto, mas com uma observação diferente. A mesma história, mas com uma colocação ou uma observação diferente. Haja visto que Mateus, ao escrever o Evangelho de Jesus Cristo, ele escreve ao grupo dos judeus, e por escrever aos judeus, ele precisa saber colocar os seus fatos, as suas narrativas. Marcos, por sua vez, escrevendo aos romanos, ele também coloca a sua narrativa de forma que convenceria a plateia romana. E Lucas, por sua vez, ao escrever aos gregos, ele sabe muito
muito bem que ele precisa ser enfático, ele precisa ser incisivo, porque você sabe muito bem que o judeu, ele precisa agora entender a palavra, a Torá, e transmiti-la a um grupo dos gregos. E o grego, como eu e você sabe, ele é um indivíduo que ele não acredita em qualquer história, ele não acredita em qualquer balela. Então Lucas tem que ser incisivo, positivo, pensante, firme. E ao final dos evangelhos vem João escrevendo aos gentios. Mas vamos ficar no evangelho de Lucas. Quando nós observamos a palavra do Senhor no capítulo de número 7, versículo de número 11 a seguir, a Bíblia fala de uma passagem muito linda, quem sabe uma das mais lindas passagens do Novo Testamento. Se você observou a tonalidade do culto, se você observou a direção do culto, os louvores aqui falaram de arrependimento, os louvores aqui falaram de milagre, os louvores aqui falaram de renúncia, os louvores falaram aqui de um novo dia, como foi cantado pelo cantor Otoniel, de um milagre que está às portas, de um ponto final que Deus vai colocar. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor está se identificando com o ritual do culto, com a passagem do culto. Eu tenho certeza que Deus não me trouxe aqui aleatoriamente, Deus não me trouxe aqui de uma forma, quem sabe, inclusiva ou fora da direção dele. Você veio aqui porque o Senhor precisa falar ao teu coração, você veio aqui porque o Senhor precisa renovar a tua vida, você veio aqui porque o Espírito Santo do Senhor segurou na tua mão e te trouxe nessa reunião para lhe dizer que ele ainda tem algo para tratar com você, para lhe dizer que ele precisa falar contigo nessa noite, para lhe dizer que ele precisa intervir na tua causa com ação e com poder nessa noite. E quantos creem assim, eu convido já a você levantar a tua mão e começar a glorificar ao Senhor, porque ele quer fazer maravilhas na tua vida hoje. Eu gostaria de falar sobre o tema segredos em Naim. Segredos em Naim. Por que é que Lucas relata a parábola desta, ou melhor dizendo, a história desta viúva? Por que é que Lucas faz questão de ressaltar e dizer e afirmar que havia uma mulher em Naim que era viúva e que perdera o seu único filho? Você conhece a história, você sabe do texto. A Bíblia diz que a mulher judia, ela não tinha muito valor, e tinha valor quando gerava filho homem. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher fora casada. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher tinha um marido. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher tinha um filho. Ou seja, a Bíblia está querendo nos dizer que esta mulher tinha uma família. E quando a Bíblia fala de família, a Bíblia está categoricamente falando de igreja, de sociedade, de conclusão social. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que quando Lucas relata dizendo que Jesus estava passando, depois de ir a algumas cidades, passou ele por uma cidade chamada Naim. Diz a Bíblia Sagrada que ele estava passando na cidade chamada Naim. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega ali, ele se depara com uma situação, ele se depara com uma cena, ele se depara com uma ocasião, ou com um momento, por que não dizer assim? A Bíblia diz que ele chega à porta da cidade e ele agora vê uma mulher que estava carregando o seu único filho. A Bíblia Sagrada que o esposo, diz que o esposo estava morto, só sobrara o único herdeiro. O judeu, ele tinha agora o costume de encobrir, ou melhor dizendo, de depositar toda a genealogia sobre o filho homem. É por isso que a Bíblia dá grande vazão para a primogenitura. Quando você lê o livro do Gênesis, você vai encontrar a história dos patriarcas, e sobre a história dos patriarcas, cada um com um filho, e cada um desses filhos tinha a responsabilidade de dar prosseguimento à linhagem, de dar prosseguimento àquela geração. E não fora diferente com esta cena aqui de Lucas capítulo
versículo 7, a responsabilidade de dar prosseguimento à genealogia desta mulher e a do seu marido, ele estava sobre a vida deste moço. A Bíblia diz que o moço veio a morrer, e quando a Bíblia diz que Jesus viu o moço sendo carregado em um esquife, a mãe do lago se derramando em lágrimas, quem sabe amigos, companheiros viram a cena e estavam se condoendo pela dor daquela viúva. E eu fiquei a me perguntar, diz a Bíblia que fora uma cena que chamou a atenção de Jesus, foi uma cena que tirou o foco da caminhada de Jesus, foi uma cena que tirou, quem sabe, a atenção do caminhar do mestre. E eu fiquei a me perguntar, Senhor, o que foi que chamou a sua atenção quando o Senhor viu aquela pobre viúva carregando o seu filho sobre o esquife ou sobre o caixão, poderíamos dizer assim? Eu fiquei a me perguntar, o que foi que chamou a atenção de Jesus? O que foi que chamou a atenção do Senhor, que fez Jesus parar, que fez Jesus dizer aos seus discípulos: paremos aqui um pouco, vamos devagar, eu preciso ver esta cena aqui, eu preciso contemplar um pouco mais, eu preciso observar o que acontecera com esta mulher, com esta multidão, com este moço que está sobre um caixão. Eu preciso me recapitular aqui. Eu penso comigo que se Jesus estava falando, ou verbalizando, ou pregando, ele parou a mensagem, ele parou o estudo, ele parou o sermão. E diz a Bíblia que ele ficou de frente com a mulher, com o seu filho que estava agora em um esquife. Ele ficou de frente com a mulher, com a multidão. E diz a Bíblia que Jesus parou e fitou os olhos da mulher. E eu me perguntei por muitos dias, Senhor, o que foi que chamou a atenção do Senhor na vida desta mulher? Será que foi a multidão que chamou a atenção de Jesus? Imagine você, Jesus de frente a uma multidão, a multidão, quem sabe, se condoendo, se lastimando, pedindo para aquela viúva: coloque a tua cabeça aqui, mamãe, e pode chorar. Eu fico imaginando comigo o que foi que chamou a atenção de Jesus para que ele parasse naquele determinado lugar ali e fitasse os olhos daquela mulher. O que foi? Será que foi a cena de ver aquele moço sobre o esquife morto? Os sonhos daquela mulher estavam no menino, os projetos da mulher estavam no menino, os acontecimentos da vida da mulher estavam no menino. Quando a mulher olhava para o menino, ela lembrava-se do seu marido. Quando a mulher olhava para aquele menino, ela lembrava todas as palavras do marido, dos sonhos do marido, dos projetos do marido, quem sabe até de tudo aquelas coisas que o marido já havia contado para ela. Quando ela olhava para aquele garoto, ela viu o reflexo do marido. O que foi que chamou a atenção de Jesus, que fez Jesus parar e olhar aquela mulher? Você já leu esse texto? E quem sabe também você já se perguntou isso: por que foi que Jesus parou? Por que foi que Jesus observou aquela mulher? Por que foi que o Senhor olhou demasiadamente aquela mulher? Por que foi que ele parou a sua caminhada? Por que foi que todos pararam a caminhada e ficaram fitados olhando aquela mulher? E eu fui perguntar para o Senhor, e o Senhor me levou até o versículo de número 13. Diz a Bíblia Sagrada que a mulher chorava. Diz a Bíblia Sagrada que a mulher chorava. Você pode me perguntar: mas pregador, chorar é comum. Eu choro todos os dias quando vejo uma cena emocionante na novela, na televisão, ou quando o meu time de futebol perde, eu também choro, pregador. Quem sabe o teu choro é um choro cotidiano, mas o choro desta mulher aqui não fora um choro normal, não fora um choro, quem sabe, induzido, não fora um choro forçado. O choro desta mulher aqui não fora o choro dos irmãos de José, quando jogaram ele na cova, quando venderam ele para o Egito, e quando chegaram diante do pai e disseram: olha, papai, veio um animal feroz lá do meio do mato, papai, destroçou José, só sobramos uma roupa de José e a túnica de várias cores que o Senhor fez para ele. Não é um choro fingido, não é um choro dessa mulher aqui, não é um choro tramado, arquitetado como fizeram os irmãos de José. O choro dessa mulher aqui não é um choro de Dalila para Sansão. Diz a Bíblia Sagrada que Dalila começou a chorar ao sombro de Sansão, dizendo: tu não gosta de mim, tu não tem
Sansão. Sansão pergunta: por que, Dalila? Tu não contaste o teu segredo, de onde vem a tua força para mim? E diz a Bíblia Sagrada que a Dalila começa a chorar. O choro agora da paranoia, o choro da tentação maligna, o choro, quem sabe, do demônio, e por que não dizer de Satanás. Não é um choro fingido, não é um choro arquitetado. O choro desta mulher aqui não é um choro comprado como foi o choro de muitos por aí. O choro desta mulher aqui foi um choro que veio direto da alma, porque quando o ser humano chora e derrama as suas lágrimas na presença de Deus, na verdade a expressão íntima da alma para com o Senhor teu Deus. Quando você está chorando, você está contando a tua história para Deus, o teu sentimento para Deus, a tua vida para Deus. Ei, você está conversando com Deus. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que chora, ele é consolado. É por isso que a Bíblia diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5 e versículo de número 7: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você está chorando, levante a mão nessa noite e entenda isso. Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo a tua lágrima, Deus está vendo você. A Bíblia diz que o primeiro segredo de Naim foi esse: Jesus viu a mulher. Ele está te vendo aqui nessa noite. Ele está te vendo aqui nessa noite. Ele está te vendo aqui nessa noite. Só quem acredita, por gentileza, segure a mão por um segundo e diga: Deus, contempla a minha vida, contempla a minha vida, contempla a minha vida, contempla a minha vida. Ele vai olhar para você nessa noite. Ele vai olhar para você nessa noite. Se for preciso, os anjos lá no céu vão parar para também te observar. Se for preciso, Jesus vai descer aqui, como desceu em muitos outros lugares, e ele vai olhar para você nesta noite, porque ele está vendo o choro que sai da tua alma. Deus te trouxe aqui para dizer que você não está chorando à toa. Deus te trouxe aqui para dizer que você não chora à toa. O choro é a expressão profunda da alma. Você se lembra de 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 19. A Bíblia conta de uma mulher por nome Ana. Ana era casada com um marido chamado Eucana. A Bíblia diz que Ana tinha uma rival por nome Penina. E diz a Bíblia que a sua rival gerava filhos a Eucana. Sabe qual era o momento mais triste da vida de Ana? Sabe qual era a maior dor da vida de Ana? Era quando a Bíblia diz que todos os anos Eucana colocava uma beca melhor, um traje melhor, arrumava a molecada tudo. Diz a Bíblia Sagrada que ele convidava Penina, convidava Ana e dizia: vamos ao templo do Senhor em Siló, adorar a Deus o Todo-Poderoso. Era a pior hora da vida de Ana. Não era porque ela não gostava de estar na presença de Deus, era porque no meio do caminho Ana tinha que ouvir os insultos de Penina, Ana tinha que ouvir as lástimas de Penina, Ana tinha que ver os filhos de Penina. Isso era terrível para Ana. É por isso que a Bíblia diz lá pelos versículos 10 que quando a Bíblia diz que Eucana encontra ela chorando, Eucana diz: olha, mulher, porque choras? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Aquilo parece que entrou no coração de Ana e culminou com a mente de Ana e o coração. Diz a Bíblia que Ana começou a orar e dizer, e na sua oração ela fez um voto, e no meu oração ela fez uma aliança, e ela disse: Senhor, se o Senhor de mim se lembrares e de mim não te esqueceres, e a mim deres um filho homem, eu, o Senhor, o entregarei por todos os dias da sua vida. E diz a Bíblia que ela chorava na presença de Deus. Sabe o que é isso? Isso é relacionamento com Deus, isso é intimidade com Deus. Todo crente que tem intimidade com Deus não resiste às lágrimas, não resiste o choro, não resiste à comoção. É por isso que você sente vontade de chorar na presença de Deus. É por isso que você sente vontade de saltar na presença de Deus. É porque você tem comunhão com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Se for preciso chorar, chore hoje, adore hoje, cante hoje, louve hoje, faça um compromisso hoje, mas não saia daqui da mesma maneira que você entrou, porque Deus está vendo o teu choro hoje.
Deus está te vendo aí, Deus está te vendo aí, Deus está te vendo aí, Deus está te vendo aí. Creia, 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 que Ele está te vendo. Adora Ele aí, adora Ele aí, adora Ele aí, adora Ele aí. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo de número 20, versículo 3, que o rei Ezequias adoeceu e estava enfermo de morte. E diz a Bíblia Sagrada que foi lá o profeta Isaías e disse para Ezequias: diz o Senhor para a tua vida, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que quando Ezequias ouve esta palavra, ele vira o rosto para a parede e chora amargamente na presença do Senhor. Sabe o que é que Deus faz? Deus ouve a oração com lágrimas de Ezequias, vai lá na boca do profeta Isaías, faz ele voltar até o aposento real e disse para Ezequias: Ezequias, assim te diz o Senhor, ouviu o Senhor a tua oração que tu fizeste, e ele diz para você nessa noite: acrescentar-te-ei mais 15 anos de vida para você. Deus está dizendo para alguém que nessa noite o inimigo decretou a tua falência, a tua morte, e você está chorando e dizendo: Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus me acorde. E Deus te diz que você não vai morrer, existe uma caminhada para você, existe um caminho para a tua vida. Deus acredita, levante a mão e adora Jesus. Deus viu o choro daquela mulher. Deus viu o choro daquela mulher. Continue chorando na presença dele, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Não deixe de chorar na presença dele. Alguns anos atrás era comum ver crentes na igreja carregando lenço. Era comum alguém abrir a Bíblia e estar lá um lenço. Para que, pregador, lenço? Para chorar na presença de Deus. Hoje, quando abre a Bíblia de alguns crentes por aí, encontramos tablet, encontramos iPhone, Android e outras coisas por aí. Mas eu quero te dizer nesta noite: voltemos a carregar lenços na presença de Deus, porque Deus quer que você chore, chore, chore na presença dele. Sabe o que é que eu acho mais lindo na Bíblia? É quando Jeremias diz no capítulo 9 e versículo 1, ele diz: ah, quem dera a minha cabeça se transformasse numa fonte de água e os meus olhos em rios, então eu choraria de dia e de noite os filhos do meu povo. Deus está precisando de crente que chore, de crente que derrame lágrima, de crente que é abandonado, de crente de oração, de crente que paga o preço, de crente que tem compromisso. Quem é? Levante a mão aí. Quem é? Levante a mão e quando você está chorando, você está adorando. Você se lembra do versículo 38 do capítulo 7? A Bíblia diz que uma mulher por nome Maria Madalena chorava nos pés de Jesus e enxugava os pés do mestre com seus cabelos. Oh, aleluia! O maior momento de Deus com o cristão, com o crente, é quando ele está chorando, é quando ele está regando os pés do Senhor com lágrimas. Oh, glória a Deus! A primeira verdade é que o Senhor está vendo as suas lágrimas. A segunda verdade, a Bíblia diz: vendo o Senhor aquela mulher, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que eu acho mais lindo neste texto aqui? É que a Bíblia diz que o Senhor viu aquela mulher, viu o choro daquela mulher, e o Senhor não ficou indiferente em relação ao sofrimento da mulher. A Bíblia diz que ele sentiu a dor daquela mulher. Deus sente a dor que você sente, Deus sente a angústia que você sente, Deus sente os calafrios que você sente. Ah, pregador, mas Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus sobrenatural, Deus é um Deus intocável, impalpável. Olhos humanos não são capazes de vê-lo, língua humana não é capaz de descrevê-lo. Sim, concordo com você, mas Deus tem um coração tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Ele resolveu te amar mesmo sem você merecer. Ele resolveu se compadecer de você mesmo sem você merecer. Ele te diz nesta noite que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama.
Aleluia, aleluia, aleluia. Ele se compadece de nós, ele se compadece de nós. Sabe qual é o terceiro segredo de Lucas capítulo 7? A Bíblia diz: o Senhor se compadeceu daquela mulher e disse-lhe: não chores. Sabe qual é o terceiro segredo que eu vejo na palavra do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor, ele não ficou emudecido diante daquela mulher. Jesus não travou a língua, não endureceu o queixo, mas o Senhor disse uma palavra àquela mulher. Muitos, quem sabe, fizeram até um copinho de água com açúcar e deram para aquela mulher. Quem sabe até uma maracujina para, quem sabe, acalmar aquela mulher. Disseram até muitas coisas para tentar, quem sabe, amenizar a dor daquela mulher. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse apenas uma palavra à mulher. Qual foi a palavra? Não chores. Ele tem uma palavra para você nessa noite. Ele tem uma palavra para a tua vida nessa noite. E a palavra para ele, para a tua vida nesta noite é esta: não fique desesperado, não fique em preocupação. Ele tem recurso para a tua vida, ele tem resposta para a tua família, ele tem algo para você. Não fique desapercebido. Ele tem algo para você. Ele tem mistério contigo, ele tem segredos contigo, ele tem uma palavra contigo. Ele te trouxe aqui para dizer que você é especial para ele, que você é escolhido por ele. O inimigo tentou ofuscar esta verdade na tua vida, colocando frustração, decepção, angústia, mágoa, dor. Mas o Senhor te diz nesta noite: eu estou curando, arrancando a dor, a incerteza. E eu digo que você é especial. Você é especial para o Senhor. Quem sabe você está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e veio aqui nesta noite a um convite. E o Senhor te diz nesta noite: meu filho, você é especial para mim. Você é especial para mim. Levante a mão, só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar. Levante a mão e adore. Não chores, não chores. Versículo 14, a Bíblia diz: e chegando-se o Senhor a ela, e chegando-se o Senhor a ela. Sabe o que é que eu vejo aqui? Há um quarto segredo. A Bíblia diz que o Senhor chegou-se diante dela. O desejo de Deus para comigo e para contigo é que Ele quer estar do nosso lado no momento de crise, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de aflição, no momento de perca. Ele quer estar ao nosso lado. Convide Jesus para estar do teu lado hoje. Convide Jesus para entrar na tua família hoje. Convide Jesus para entrar no teu ministério hoje. Convide Jesus para entrar na tua casa hoje. Convide Jesus para andar contigo hoje. Eu quero que você se coloque em pé neste momento. Eu não vou mais ministrar. Eu disse que faríamos apenas meia hora, e aqui está cumprido. Agora o resto agora é com Jeová. É Ele que vai falar mais forte ao teu coração aí. Eu quero convidar você a se colocar de pé e vir aqui à frente por gentileza. O cantor Otoniel vai louvar ao Senhor neste momento. E enquanto ele louva, você vai adorar a Deus da tua maneira. Se é com choro, não sei. Se é com lágrima, não sei. Se é com louvor, não sei. Se é bailando na presença dele, não sei. Eu sei que o Senhor, Ele te diz para você nessa noite: Ele não esqueceu de ti. Ele diz para você nessa noite: Ele não te abandonou. Ele diz para você nessa noite: Ele quer estar do teu lado. Ele diz para você nessa noite que Ele está te vendo. Ele diz para você nessa noite que Ele tem uma palavra para você. Ele diz para você nessa noite que Ele está se compadecendo da tua situação hoje. Ele diz para você nessa noite que Ele quer agir na tua vida. A Bíblia diz que Jesus foi lá, tocou
Na cidade aí passou, quando alguém no seu ouvido sussurrou: lá vem o sol baixou de pé se levantou, quando alguém emocionado gritou: lá vem na hora de chorar, quando alguém ouviu veio avisar: o coração me chamou no outro dia, se levanta e abandona a roupa fria, eu ouvi a minha voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei dos homens te injustiçou, se a violência ainda não chegou, lá vem ele. Se sua mesa está faltando pão, se a tua glória eu vou chutar tuas mãos, a me ensinar nessa oração. Yes,